Hello, pessoal! Tudo bem? Bom dia! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live. Todo mundo me escutando? Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Bom dia, Ana. Bom dia, Vanessa. Pessoal, já vai escrevendo aqui de qual cidade você está me assistindo. Se é daqui de Vila Velha, se é da Grande Vitória, do Espírito Santo, da região Sudeste, ou fora aqui do país. Bom dia, Mi, saudade, já está de volta, que maravilha, escutando perfeitamente, maravilha, maravilha. Pessoal, vamos entrando aqui, vamos esquecendo de qual cidade você está me assistindo. Temos pessoal de Macapá. Que legal, eu já tive 3 vezes aí no Macapá, hein? 3 vezes, muito bom, eu adorei conhecer Macapá. Flórida, pessoal de fora, que legal. Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, maravilha. Pessoal, já vamos entrando. Digita aqui, já falei da cidade, já vai compartilhando um tema muito, muito importante. E tudo que envolve alimentação, tudo que envolve hábitos alimentares, nada melhor do que chamar a minha parceira de trabalho, a nutricionista da Clínica Schum, que é a Vanessa, que ela já está online, para a gente falar de um tema muito, muito importante. E já vou chamar ela que a gente já vai... Importante. Vanessa, vamos entrando. Bom dia, Vanessa. Tudo bem com você, querida? Bom dia, bom dia. Que legal ter você aqui. Cenário novo hoje? Cenário novo, ó, com uma plantinha. Que maravilha, Vanessa. Muito bom, muito bom. Vanessa, hoje nosso tema, como a gente anunciou aqui nas nossas redes sociais, é sobre aquele efeito indesejado das canetas emagrecedoras, que são náuseas, aquele estufamento, empachamento, aquela sensação de distensão abdominal. Muitas das vezes as pessoas consideram isso uma coisa esperada, mais do que normal, efeito colateral do medicamento. Porém, a gente afirma que, como a gente trabalha diretamente com isso, que quase que 90% das vezes é por causa de escolhas alimentares erradas, é por causa de uma má alimentação. E é por isso que a gente resolveu fazer essa live, porque existe uma gama de pessoas fazendo uso do Monjaro, que realmente é um tratamento muito promissor para o emagrecimento. Nós somos favoráveis desde que a pessoa faça um acompanhamento médico, nutricional, com nutricionista, ou seja, uma equipe multidisciplinar, porque fazendo da maneira correta, ele é uma baita de uma ferramenta no controle da diabetes, no emagrecimento saudável, nas consequências da resistência insulínica, ou seja, o fígado gorduroso, lipedema, síndrome do ovário policístico. Inclusive, já até fiz uma live com a doutora Maria Eduarda, e nós falamos de doses baixas de Monjaro para determinados tipos de tratamento. E hoje, nada melhor do que trazer você, uma nutricionista gabaritada, que lida diretamente com os meus pacientes que eu prescrevo a tisepatida, o Monjaro, para falar de alimentação, né? O que realmente a pessoa tem que excluir 100%, aquilo que a pessoa tem que tomar muito cuidado e o que ela deve fazer, não é, Vanessa? E o que a gente percebe é que os nossos pacientes que fazem jejum, aqueles pacientes que fazem boas escolhas alimentares, falam: nossa, doutor, eu tomei um medicamento, eu só colhi os benefícios do emagrecimento, não tive efeito colateral nenhum, continuei malhando, a minha vida seguiu normal. Então, o primeiro ponto que as pessoas têm que entender é o quê? Sem dúvida nenhuma, se você está tendo náusea, Emocional. vômito, empachamento, sintomas gastrointestinal, alguma coisa está errada em relação à sua alimentação. Esse é o primeiro ponto. É claro que também a dosagem pode fazer isso, com certeza, Uhum. a dosagem. Mas alimentos errados, no momento errado, com certeza você vai ter efeitos indesejáveis.
Exatamente. E o Monjaro, ele chegou com ele tem uma função, assim, muito engraçada, que é dedurar o que a gente está comendo de errado. Bom, Porque tudo que faz mal no Monjaro são coisas que fazem mal durante a pessoa usando normalmente, e aí o Monjaro só potencializa esse problema. Então, assim, ele dedura. Você está comendo errado, vai passar mal. A diferença é que a gente come errado e o passar mal é silencioso. Quando a gente vai ver, a gente tem um câncer, tem um problema de resistência à insulina, tem uma obesidade, é um probleminha que ele vai indo devagarzinho, silencioso. Quando você vê, você já está com um problema muito generalizado. O Monjaro não, ele já avisa logo, ele toca a buzina bem alto para quem fizer a alimentação errada. Então, esse que é o grande, eu falo assim, a grande vantagem do Monjaro é essa daí. legal, Vanessa. Você falou de coisas silenciosas, né? Eu, durante muito tempo, trabalhei como nefrologista. Ainda sou nefrologista, obviamente, mas não atuo na área. Mas o que eu percebo lá atrás, que eu percebia, é que doença renal é uma doença silenciosa, né? Hipertensão, diabetes, às vezes a pessoa está descompensada ali e vai realmente vai tendo algumas alterações na função renal que é silencioso, né? Como você mesmo disse aqui, existem algumas coisas silenciosas. Sim. Só fazendo essa analogia. Bom, Vanessa, para quem chegou agora, é importantíssimo você entender que se você está fazendo uso dessas canetas emagrecedoras, saiba que existe uma alimentação específica para você colher bons resultados. Por quê? Ninguém merece emagrecer às duras penas de passar Sim. mal, acordar ruim, qualquer coisa passa mal. Aí o processo não fica prazeroso. Eu já Exato. vi os lados opostos aqui. Você também lida diretamente. Aquela pessoa que usou o medicamento e não teve nada, falou assim: nossa, mudou a minha vida. E ter aquelas pessoas que usou o medicamento e falam assim: nossa, eu passei tanto mal que eu não quero nem ver, não quero ter essa experiência. E aí o nosso papel, eu como médico, você como nutricionista, a gente falar especificamente dos principais alimentos que devem ser consumidos, qual a principal estratégia. A gente leva muito a questão do jejum e, obviamente, a Aham. gente vai falar qual é o resultado, o que o medicamento faz no nosso corpo e realmente o que não deve comer, né? Então, Uhum. ó, você que chegou agora, já compartilha para aquela pessoa que você para você que está usando essa caneta emagrecedora, ou para você que conhece uma pessoa, ou para você que pretende usar, é de suma importância você ficar até o final. Sem dúvida, o processo tem que ser prazeroso, você tem que colher 100% os frutos positivos. E não só isso, Vanessa. A primeira coisa que eu falo para os meus pacientes é alinhamento de expectativas. Né? O que é alinhar a expectativa? Né? Quanto você vai perder, o que pode acontecer, certo? É, se vai ou não ter efeito colateral ou alguns efeitos que são transitórios. Então, alinhamento de expectativas. Não é isso, Vanessa? Exatamente. A Beleza? gente, o Monjaro, ele tem essa questão que se a gente prepara o terreno, se a gente informa quais são os colaterais, informa para o paciente o que pode acontecer, é muito mais fácil, porque ele, pô, já sei que se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então, ele traz a gente traz para a consciência do paciente, né? Que é o que eu acho que é super importante. E a partir do momento que o paciente não tem a compulsão pelo alimento, não tem aquela vontade toda de comer, que o Monjaro faz isso, ele tira essa vontadezinha, é mais fácil ele comer conscientemente e aí fazer as escolhas um pouco melhores. Exatamente. Por isso eu te fazer o acompanhamento. Por quê? Médico de uma equipe multidisciplinar. Porque se você faz por conta própria, se você tiver algum efeito colateral, você vai recorrer à vizinha, à amiga. Você vai fazer o quê? Você vai ter que recorrer a algum profissional. E esse Exato. profissional, ele sabe conduzir isso da melhor maneira. Será que a dose? Será que o tempo? Será que a alimentação? E aí envolve muito, não é simplesmente você pegar e tomar por conta própria. A gente Exato. sabe o quanto de pessoas que vão desenvolver consequências irreparáveis, consequências, infelizmente, né,
irreversíveis por uso irregular e uso, sem dúvida nenhuma, de procedência que a gente não sabe, né, Vanessa? Então, Exato. a gente bate muito nessa tecla, acompanhamento de algum profissional, de médico, acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, de uma nutricionista, para que realmente você possa colher os benefícios, legal? E usar o menor Exatamente. tempo possível. Eu sou da linha de que medicamento não é o resto da vida, Uhum. que o medicamento ele tem que ser usado durante um determinado tempo e depois você vai desmamando até você manter os seus hábitos alimentares, seu estilo de vida, para que você tenha esse resultado duradouro e a longo prazo. Legal? Exatamente. Vanessa, vamos lá, né? Vamos chegar aqui falando para as pessoas que é o seguinte: qual é o. Eu vou falar da parte. O que acontece no organismo usando o Monjaro, né? Então, por que esses efeitos colaterais podem acontecer se você realmente estiver usando errado, né? Então, por exemplo, se você está tendo náusea, estufamento, fermentação, distensão, é porque você está comendo errado. Mas o próprio Monjaro, o que ele faz para isso acontecer, né? Ele retarda. Um dos principais mecanismos é retardar o esvaziamento gástrico, tá? Ou seja, o alimento demora mais tempo para esvaziar. Logo, você já percebe, se eu comer uma gordura, se eu comer alguma coisa, aquilo que é difícil de digestão, usando o medicamento já fica mais tempo ali, você já percebe que, obviamente, vai dar ruim. A pessoa vai Exato. ficar extremamente empachada, vai ficar ali com esse mal-estar. Segundo, ele aumenta a saciedade. Então é importante. Primeiro mecanismo, diminui o esvaziamento gástrico, né? Então o alimento fica mais tempo ali para ser digerido, né? Uhum. E a gente sabe, Vanessa, só um parêntese aqui, a partir dos 45 anos, 50 anos, nós, à medida que vamos envelhecendo, temos uma diminuição das nossas produções de enzimas digestivas. Exato. Sem dúvida, é normal. A nossa produção de enzimas digestivas vão diminuindo. Então, a partir dos 45, 50 anos, diminui essa produção de enzima digestiva. Segundo ponto, ele aumenta a saciedade, então vai diminuir a fome e, óbvio, vai controlar a parte dos níveis glicêmicos, tá? E aí, o que acontece? Se você come alguns alimentos, né, que a Vanessa vai falar aqui para vocês, gorduroso, alimento álcool, excesso de açúcar, isso vai ficar estacionado aqui no seu estômago e é fato que você vai ter náusea, refluxo, estufamento, empachamento, náusea, vômitos, tudo isso de uma maneira negativa, porque você fez escolhas ruins. E aí, Vanessa, vamos lá. Eu sei que eu já adiantei muita coisa, mas o importante é você dar o seu parecer como nutricionista, né? O que você mais observa em pacientes que chegam passando mal? O que eles comeram assim? Fala literalmente rasgado aqui, aquele paciente que está comendo errado. O que você mais observa? Quais alimentos são os piores assim, na sua concepção? A gente tem, eu acho que tem os 3 ou 4 vilões principais, mas aí eu vou falar de cada um mais detalhado. E um deles, eu acho que esse é o top um, são as gorduras. As pessoas vacilam muito, e a gordura eu já trago aqui para o cenário também, os derivados de leite, né? Porque as pessoas têm uma obsessão pelo queijo. Então, assim, você imagina um queijo que o esvaziamento seria ali, a digestão dele seria de 2 horas, pode durar até 5 horas. Então, imagina se você pegar um queijo e deixar ele no tempo 5 horas, o que vai virar? Imagina dentro do estômago, quentinho, né? A formação de gases, a formação de uma inflamação ali, a permeabilidade que ele vai dando ali naquele ambiente, isso é muito maior quando a gente está usando o Monjaro. Então, é uma das coisas assim que eu falo que a gente precisa ter muito cuidado com as gorduras. Ah, Vanessa, mas eu vou usar um queijo mais magro. Não existe, gente. O queijo ele tem caseína, uma proteína gigante que vai ser difícil para digerir normalmente. Agora, imagina usando o Monjaro. Então, é uma relação que eu falo assim,
gorduras em geral e derivado de leite, a gente precisa dar uma evitada bem legal. Nessa hora aí é importante a gente ter, não só cortar os alimentos, né? Mas substituir. A gente tem tantas gorduras boas aí para incluir no processo, e mesmo assim, também com moderação, porque gordura, no geral, vai ser mais difícil de digerir. Aí, Vanessa, você falou do queijo, né? Aí você falou de derivados do leite e tudo. O primeiro alimento que veio na minha cabeça aqui foi estrogonofe. Porque ele é feito de creme de leite e tem batata palha. Então, assim, É a combinação do mal. é a combinação do mal. Então, você que come estrogonofe, né, e usando monjaro, esquece, como a Vanessa mesmo disse aqui, vai demorar, ao invés de demorar 2 horas, demora 5 horas. Fica aquilo ali fermentando, né? Fica ali naquela sensação, com certeza você vai passar mal, né? Diminui o esvaziamento gástrico e óbvio que você vai ter essa sensação ruim, tá? Uhum. Então, fique atento, tá? Comidas gordurosas. Então, citei aqui, a Vanessa citou o queijo, com certeza o estrogonofe que veio aqui. Quais outros alimentos, Vanessa, assim, gordurosos, pesados, assim, que obviamente existem vários, mas é bom a gente falar aqui abertamente quais são. Sim. As pessoas estão agora com essa mania dos bowls de salada, né? Aí chegam na saladeria, pegam aqueles molhos cheios de gordura. Gente, cuidado com isso, porque você já tem ali os vegetais que eles já ajudam na saciedade. E aí você vai lá e coloca muita gordura junto com esses vegetais, vai demorar mais ainda. E então, assim, são gorduras que a gente precisa ter muito cuidado. As carnes gordas também, né? Ah, eu tô num churrasco, eu vou comer linguiça. Pra quê? Uma que você já vai ficar inchada, é um negócio que a gente não precisava nem comer hora nenhuma, né? E aí é um negócio com muita gordura. As carnes com aquela gordurinha. Aí a pessoa faz questão de não retirar a gordurinha, vai lá e consome aquela gordurinha. Então vai demorar muito. E a gente tem um termo na nutrição chamado hipersaciedade dolorosa, porque você tira o prazer da comida quando você faz isso. Alimento é para ser uma coisa boa para nossa vida. E aí, quando você se traumatiza com porque você foi num churrasco, é uma situação muito ruim, né, para o paciente, para as pessoas em geral. Então, assim, carnes muito gordurosas, os preparos em casa, vai fazer um alimento, vai fazer um arroz, pô, spray de azeite ali, rapidinho, sem muito, só para você dar aquela refogadinha. Eu falo muito assim sobre na hora de preparar o alimento, vai preparar um alho fritinho, um spray de azeite, coloca o alhozinho, vai colocando uma colherzinha de água ali, que ele vai fritando ali. Igual a gente faz o ovo pochê, a gente faz com os outros alimentos. Então vale mais a pena você ter esse cuidado na hora de pesar aí nas gorduras. Legal, Vanessa. Então, para o pessoal aqui de casa que está nos assistindo, escreve aqui qual alimento, se você está usando, né, essas canetas emagrecedoras, o Monjaro, escreve aqui qual alimento que você consumiu e você passou mal. É importante o exemplo de vocês servirem para outras pessoas. Aí a Mi falou assim: Nossa, eu passei muito mal uma vez quando comi estrogonofe. Mandei mensagem pro doutor contando. Claro que eu lembro, sem dúvida nenhuma. Estrogonofe é uma mistura mortal, com certeza. Então, Vanessa, você falou dos molhos, as pessoas acham, não, molho é saudável, esquece, né? Maionese, se vocês foram ver o preparo da maionese, aquilo ali é 95% óleo, Gordura. né? Gordura saturada, hidrogenada, enfim. E óbvio que isso aí não entra nesse nenhum tipo de processo de alimentação saudável. Muito Não, mais essa parte das canetas emagrecedoras, né, Vanessa? exatamente. Qual outro alimento, Vanessa, que gorduroso que você... Que eu vou falar um aqui, mas eu quero saber se você compartilha da minha. Acho que um dos piores também é aquelas frituras de pastel, de caldo Eu de ia falar agora. feira. O Essas capixaba ama um pastel com caldo de cana. É a combinação para você ficar o dia inteiro depois passando mal. O pastel, gente, já tem ali o problema que a gente tem o glúten ali naquela situação ali, né? A massa do pastel, que é trigo. E aí você ainda frita por imersão em óleo.
numa gordura que já está ultra saturada, porque aquele óleo ali da fritadeira, ninguém tira aquilo, descarta e coloca novo. As pessoas só acrescentam mais. Então, durante a noite ele passou um bichinho, vai cair ali dentro, ele vai ser frito até virar pó. Então, gente, cuidado com isso. Além de ser nojento, eu falo mesmo, é um negócio que eu abomino. Vocês precisam ter muito cuidado, porque comer um pastel de manhã, porque fui na feira comer um pastel, você vai passar mal até a noite. Fato. Porque é muita gordura mesmo. Aí, dependendo ainda bota um recheio de queijo ali, pronto, acabou. Acabou. Fechou o combo. E aí, eu vou dar um outro exemplo aqui. Estamos entrando em pleno verão, praia bombando, tal. O que a pessoa vai fazer? Vai na praia com um peixe frito. Exato. Come o peixe frito, é a mesma situação de óleo velho, industrializado, algo que está ali há muito tempo, né? Então, mas a praia, o que eu vou comer na praia? E aí a pessoa não só mistura o peixe frito, mas tem a cerveja, que tem glúten, é álcool também, é um outro campeão A gente vai aqui, falar disso aqui. né? Vamos falar. Então, fiquem atentos a isso, pessoal, né? E a gente citou aqui o exemplo do pastel frito e tem o caldo de cana, que as pessoas colocam que também é uma bomba glicêmica, que também é um outro Sim, tipo de situação que vai levar a pessoa a ter esses sintomas indesejáveis. exatamente. É o meu próximo item aqui que está na minha lista aqui para falar desses açúcares. Olha só que perguntaram aqui, Vanessa. A Elaine é nutricionista. Associação do pastel com caldo de cana, gordura com excesso de gordura, oi, não, né? Exatamente. Não entendi essa pergunta dela. É exatamente. Associação com pastel com caldo de cana, associação gordura com excesso de açúcar. É exatamente isso que a gente acabou de dizer aqui, né? O pastel ali frito, assim como o caldo de cana, é excesso realmente de gordura, dependendo do recheio, piora mais ainda. E o caldo de cana, Uhum. é excesso de açúcar. Então, realmente, para a pessoa que está usando essas canetas emagrecedoras, vai passar mal, com certeza. Vai passar o dia ali lembrando do pastelzinho dela de manhã. É. Bom, aí vamos pro top 2, pode ir? Claro. Mas vamos deixar de. Aí, obviamente, Ah. tem os fast food da vida, né? Que as pessoas Ai, tem vão. os fast food, gente. É, Olha, pessoal que gosta aí de um hambúrguerzinho com batata frita. mas é hambúrguer Ah, mas eu vou no artesanal. refrigerante zero. É, Não adianta, gente, vai passar mal. E o fast food, ele tem muito essa cultura de ser na hora da janta, né? 90% dos pacientes chegam no consultório. Ah, é porque eu janto lanche, eu janto pizza, eu janto fast food. Eu trabalho, aí saio, já passo no Mac e já compro o meu trio. Que acontece, gente? Você não vai nem dormir direito. Você pode até dormir de cansaço, mas seu organismo vai estar ali fazendo digestão. Enquanto ele está fazendo digestão, ele não está liberando nenhum dos hormônios que você precisa para emagrecer no outro dia. Então, assim, você já atrapalha o seu próximo dia todo. Você vai piorar ali a sua. Aí começa. Eu usei Monjaro, não emagreci nada. Por quê? Porque tá fazendo essas escolhas bem difíceis aí que não deveriam fazer, né? Então a gente chama a atenção para isso, porque é, batatinha de fast food, você acha que aquele minutinho ali que eles fritam ali é o bastante? Se a gente fosse fazer em casa, a gente não ia demorar aquele tempinho de nada. Por que que acontece no fast food assim? Porque ela já foi frita uma vez e vai ser frita de novo. Então, assim, precisa tomar cuidado com isso. Os hambúrguer, mas eu vou usar um hambúrguer artesanal, que é mais saudável. Tá, mas e aí você tem queijo, você tem a gordura daquela carne, o blend de carne geralmente é com a carne mais gordurosa, para ficar um pouco suculento. Você tem o pão ali que tem glúten pra caramba. Então, é assim, vai comer e vai passar mal. A teaser partida tinha que vir com esse recado, assim, ó, comeu gordura, vai passar mal. exato, Vanessa. Muito bom. Então, só recapitulando aqui para as pessoas dentro dos alimentos gordurosos, a gente falou, né? Dos queijos gordurosos, dos molhos gordurosos, do pastel ali de feiras, frituras de maneira geral, e os fast foods e as carnes gordurosas são os campeões aqui, né? E aí, Exato.
temos o top 2, né, Vanessa? Né? E aí seriam os alimentos açucarados, que também fazem um pouco esse mecanismo, né? Exato. O que o açúcar faz? O açúcar ele fermenta muito rápido. Então ele entrou ali no comia um alimento açucarado. Isso acontece muito porque algumas pessoas precisam daquele prazer do açúcar. O monjaro ele trabalha muito esse ponto aí. Mas ainda tem gente que gosta muito de doce e acaba indo para esse lado aí. E aí, o que que acontece? Comer o açúcar, ele vai gerar gases, vai gerar distensão abdominal e uma náusea quase que imediata. E, além disso, ele faz um pico de insulina muito alto. E a gente está ali puxando, é como se eu estivesse puxando o freio de mão e acelerando ao mesmo tempo. É, isso pode causar tontura, tremores, vontade de vomitar, vontade de comer mais doce. Então, se você já está ali com o seu controle ali por conta do Monjaro, evita. Não vá aonde vende esses doces. Para de seguir doceria, para de seguir esses lugares. Quanto menos gatilho você tiver para isso, vai ser melhor para você. O açúcar ele atrapalha muito mais ainda o esvaziamento gástrico por conta disso, né? Ele deixa como se o estômago ficasse preguiçoso ali durante a digestão. Então é uma coisa assim, a gente precisa ter muito cuidado, né? É, e o que eu vejo, Vanessa, como você mesmo disse, né? O açúcar ele fermenta demais, né? E aí as pessoas que têm essa fermentação a longo prazo têm uma desbiose assim ferrada, né? Aquilo fermenta, fermenta, a pessoa fica lembrando daquilo, estufamento, nossa, mas todo dia, depois do final do dia, estou com uma barriga assim estufada. Claro, é um processo de fermentação. É, o açúcar faz isso. Uma outra consequência que eu vejo, que é um relato muito, muito, muito presente, é essa sensação de fraqueza logo em seguida. A pessoa come, fraqueza, uma tontura, por causa do que? Um pico glicêmico, depois ele despenca, né? Pode te dar uma energia ali imediata, instantânea, mas logo depois não é uma energia que se sustenta, né? E aí o seu corpo, por você consumiu açúcar, comeu um alimento açucarado, a gente vai citar os exemplos, gera um gatilho de dopamina, um neurotransmissor, e você deseja cada vez mais, nos próximos refeições, comer esse tipo de alimento, né? Você fica preso numa compulsão alimentar, preso Exato, numa sensação de dopamina que é, de fato, liberado por esses tipos de alimentos, né? Principalmente os alimentos exatamente. açucarados, né? Então, ficar atento aos alimentos açucarados, porque ele fermenta muito mais, dá esse pico de glicose, dá tontura. Então, se você comeu algo açucarado, está usando monjaro e teve tontura, é por causa realmente do excesso de açúcar, certo? Qualquer dia, assim, eu vou te Exatamente. dizer, não precisa tomar monjaro, não. Não precisa tomar monjaro. Se você for comer uma quantidade absurda de alimentos açucarados, você vai passar um pouco de mal, vai ter esse pico glicêmico. E o açúcar, a gente já sabe, já fez várias lives aqui, é um alimento que gera, rouba, sequestra o nosso paladar. E a gente fica Sim, querendo ali, ó, sempre consumir esse alimento por causa dessa dopamina que libera, que é um neurotransmissor do prazer, do bem-estar. E você fica preso nisso aqui. No café da manhã você consome um alimento açucarado, depois às 10 horas você quer outro alimento, e sucessivamente. Você fica preso sim. nesse ciclo de dopamina, 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 e obviamente você vai ter consequências irreparáveis, a resistência insulínica, ganho de peso e processos inflamatórios, que a lista é gigantesca. É gigantesca. E assim, às vezes a gente pensa, mas eu não sou a pessoa do doce, né? Só que aí a pessoa do biscoitinho, né? Que gosta de ter aquele biscoitinho ali do lado da mesa para ficar toda hora beliscando. É trigo, vai virar açúcar também, gente. Além de ter o probleminha do glúten aí, é amido, vai virar açúcar. Então, a mesma coisa, você vai comendo, vai dando mais vontade de comer e vai indo. O Monjaro, ele te dá uma oportunidade, como ele te dá essa segurada aí nessa fome, nessa vontade de comer, ele é uma oportunidade de você realmente voltar o seu paladar para o que ele deveria ser,
né? Então, volta a comer fruta, volta a ter frutinha sempre disponível. Ah, eu sou muito ansiosa, eu preciso beliscar. Pega um pack de uva, deixa em cima de um lugar que você possa toda hora passar e pegar umazinha. Vai ser uma boa beliscada. Ai, Vanessa, mas eu vou emagrecer assim? Talvez você não engorde, seria o melhor dos mundos. Mas pelo menos você não está fazendo pico de insulina, porque uma uvinha vai ter água, vai ter fibra, então vai ter a casca dela fibrosa pra caramba. Então você acaba não fazendo esse pico todo que você faria com chocolatinho, com o tal do pote da felicidade, que eu tenho horror. O povo adora esse pote da felicidade cheio de açúcar, uma bomba. E aí você ainda acaba não passando mal. Você comeu 2, 3 uvinhas, você tomando um monjaro, você já vai se sentir ali bem, porque já tá ali, já tá, vai demorar um tempinho ali para ela digerir, tem pouquinha caloria. Melão, ó, geladinho nesse calor que tá fazendo, é uma ótima. Perfeito, Vanessa. Então, vamos citar aqui os exemplos dos alimentos que a gente já falou. Então, todos esses doces, sobremesa, milkshake, sorvete, refrigerante, sucos industrializados, as pessoas acham que é coisa Uhum. saudável, né? Suco de uva, tudo industrializado. Isso aí realmente tem uma carga glicêmica tão Sim. grande, que você vai passar mal. Pô, mas é natural, mas vai passar mal, não tem jeito. Como a gente disse aqui, o alimento vai diminuir o esvaziamento gástrico, o alimento vai ficar mais tempo ali. Então, se é uma comida mais gordurosa, você tem mais difícil digestão. Se for açúcar, também fica fermentando e os efeitos gastrointestinais vão estar presentes. Então, vocês têm que estar atentos a respeito disso, né? Então, e não só isso, tá? As pessoas tomando café com muito açúcar, né? E ainda existe pessoas que só tomam café com açúcar. Não tem jeito. Sim. Pois é, e o cafezinho com açúcar, eu até, às vezes eu já liberei, assim, tipo, se eu só tomo um cafezinho de manhã, botar um pouquinho de açúcar, tá tudo bem. Agora, tem aquelas pessoas que passam o dia tomando café. E aí, quando você vai ver, ela tomou uma porção ali que foram colheres e colheres de sopa de açúcar. E aí, o próprio café, ele já vai dar aquela irritada, dependendo do café, se não for um café de qualidade. Junta ainda com o açúcar, saber que você vai ficar ali, eu tô tomando monjaro, tô sentindo muita dor de estômago, tô sentindo muitos gases. Por quê? Por causa disso aí. Não tem condição nenhuma de você melhorar fazendo esse tipo de conduta alimentar. Eu recebo muito paciente que chega, às vezes já chega tomando Monjaro e fala, eu tô arrotando muito, muita É, erupção que a gente fala, né? Então, assim, claro que tá fazendo isso. Claro que tá arrotando. Tá tomando café com açúcar de jejum, já acorda de jejum, mete o cafezinho com açúcar. Daqui a pouco toma outro, daqui a pouco come um docinho. Vai ter muito problema estomacal ali, porque aquilo ali vai ficar no estômago fermentando o tempo todo. E aí é o resultado, precisa sair de algum lugar. Esse gás que está sendo formado ali precisa sair. E vai sair por cima. exatamente. Muito bom, Vanessa. Então, falamos dos alimentos gordurosos, demos exemplos aqui para os alimentos açucarados, né? E vamos falar do terceiro, que é um dos piores vilões, né? Que as pessoas, acho que talvez seja um dos mais difíceis, porque as pessoas, por causa da sociabilidade e social, envolve isso, que é o álcool, né? Ah, Uhum. mas é uma tacinha só, é só uma long neck, é só, sei lá, uma dose. Pessoal, esquece, né? Então, não combina você usar álcool com esse tipo de medicamento, né? Então, aproveita que você está fazendo um medicamento que é extremamente benéfico para a sua saúde e aproveita para você tirar esses vícios. O vício do açúcar, o vício do álcool, o vício realmente de algo que você não consegue controlar. Claro que o Monjaro não vai fazer você ter boas escolhas, mas ele te freia. Ele vai dar uma freada legal, né? E falando do álcool, já tem estudos que vão sair que o uso do tizepatida diminui drasticamente a vontade de beber. Isso aqui é um relato extremamente comum dos pacientes. Doutor, é impressionante. Antes eu tomava uma garrafa de vinho numa sentada só.
Ou umas 5, 6 long necks. Agora uma tacinha, eu já fico ali. E é isso mesmo, né? É claro que existe aqueles casos que são extraterrestres, que a pessoa toma o Monjaro e não passa mal. Mas, via de regra, se você está tomando, você não vai, a tolerância do álcool vai ser bem menor e você não consegue usar grandes quantidades. E aí existe uma explicação por causa disso, né? Porque, mais uma vez, ali o álcool, o alimento, o álcool vai ficar ali mais tempo para ser esvaziado, o álcool vai ter uma metabolização hepática e, óbvio, todas as suas consequências, rico de hipoglicemia. Não só isso também, o álcool ele irrita a mucosa gástrica, é uma Eu das coisas falar disso. mais irritativa, né? E a pessoa, nossa, eu tenho uma azia, uma dor no estômago, é por causa do álcool. E às vezes a pessoa culpa o pobre do limão, né? Que toma um shotzinho de manhã, que não tem culpa, mas a pessoa simplesmente passa de quinta a domingo bebendo, álcool irrita sua mucosa gástrica, e quando vai tomar um limão de manhã em jejum, fala que é o limão. Mas não, sem dúvida nenhuma, são seus alimentos, e principalmente o álcool, ele irrita Exatamente. demais, né? E fora suas consequências, que a gente sabe que o álcool diminui a testosterona, então o álcool não combina para quem quer performar na academia. E para mim é um grande desafio, viu, Vanessa? Acho que mais do que o próprio açúcar, mais do que o próprio gordura, é a questão das pessoas se conscientizarem, porque entra naquele mecanismo. Trabalhei pra caramba, eu mereço Eu um álcool para. mereço. Eu mereço. Eu vou ter um álcool aqui para uma taça de vinho, uma dose para relaxar. E aí, esse é um dos grandes desafios. E, óbvio, agora, final do ano, então, 200 mil confraternizações. E a confraternização fora o que a gente falou de salgadinho, mistura, churrasco, vai ter bebida. Vai Vai ter ter bebida. E bebida. agora é a época que todo mundo vai passar mal. Eu já até falei isso nas minhas lives, né? Época, dezembro, a partir dos 15 de dezembro até janeiro, são as maiores incidências de labirintite para as pessoas. Por quê? Elas abusam mesmo. E labirintite está associado com o consumo, né, de exacerbado de açúcar, de alimentos com alto teor glicêmico, álcool, piora demais a labirintite, né? Sim. Isso eu já conversei com vários colegas otorrinos e falaram, nossa, final do ano é a época que eu mais atendo labirintite. Por quê? As pessoas, elas têm crises por causa de excesso desses alimentos. E aí, Vanessa, o ponto é como a gente vai conscientizar os nossos pacientes perante a isso, né? E já tive esposas me procurando, falando assim, doutor, eu quero que o meu marido use o Monjaro porque ele bebe demais, Sim, isso né? Ele acontece bebe mesmo. demais. Ele bebe, começa na quinta, para no domingo, é uma coisa assim, fora do comum, e eu quero que ele tome um Monjaro para isso. E vocês vão perceber que cada vez mais vai ter esse público Sim. de abusar do álcool que vai usar o Monjaro com esse objetivo. E tem uma coisa que eu sempre alerto muito o paciente: se você precisa de álcool para relaxar todos os dias, tem algum problema na sua vida. Você precisa procurar terapia. Porque a gente não pode pegar e colocar numa coisa que te deixar anestesiada da realidade para ser o seu momento de lazer, o seu merecimento. Muito pelo contrário. Se eu fiz algo grande, eu mereço algo grande, algo que seja positivo para mim, algo que me coloque para um próximo nível e não me coloque para baixo. Quando a pessoa usa o Monjaro e usa álcool, né, nesse processo, a ressaca dela é muito maior. Nossa. É muito maior, é muito mais. O fígado, ele tá ali, né, coitado, tentando ali administrar o açúcar, aí você mete uma cerveja ou uma caipirinha, que é açúcar puro, né? E aí coloca como um jaro, você realmente vai fazer o fígado ficar meio confuso. Tá competindo ali, açúcar e álcool. O que que eu vou fazer? E aí dá os picos de hipoglicemia e o cara passa mal, a culpa é da azeitona aqui que eu comi, né? Não, É. a culpa é do E, álcool. e agora E imagine só um parênteses aqui, aquela pessoa que vai para um bar, toma cerveja,
tá usando o Monjaro, toma cerveja e come tira-gosto, né? Aí, Aquele tira-gosto que é feito na chapa lá, com cheio de fritura, vai passar mal. Vai passar exatamente. mal. Não tem jeito. Não tem jeito. Por si só, sem tomar o medicamento, dependendo da quantidade, você passa mal. Tem pessoas mais sensíveis, outras pessoas Sim. mais resistentes, mas realmente a Uhum. pessoa vai passar mal. É, tem uma coisa também que às vezes a pessoa sabia assim, eu tomo 3 cervejas, eu não fico de fogo, eu não fico bêbada. Como um jarro, você vai tomar a primeira, às vezes você pode pensar assim, não, tá tudo bem. E de repente ele dá aquela virada, e aí do nada você já tá dando um PT, né, que a gente chama. O cara, quando ele já bebeu tudo que ele tinha que beber. Então, assim, tomem cuidado com isso. Agora, verão, aí você tem um tempo muito quente, aí você vai lá e coloca o álcool, aí os tira-gostos. Realmente você está causando ali um problema muito que pode ser mais sério para você depois. É, E aí aproveite e e não usar. venha com exatamente, não venha com aquela história, né, Vanessa, que eu já vi. Ah, então é só tomar um Vonal, é só tomar um Digesan, você só está mascarando o problema. Não tem jeito. Claro que existem situações que talvez cabe bem isso, mas a pessoa vai se apegar num remédio, num outro remédio, uma muleta de um efeito colateral que você poderia corrigir com uma alimentação, Exato. né? E mais uma outra coisa, não é inteligente e sábio da sua parte você usar um medicamento de alto custo, que é extremamente eficaz, para você aproveitar a melhor eficiência dele. Sem dúvida, você tem que fazer uma alimentação correta. Não faz Uhum. sentido você fazer o negócio meia boca, né? Ah, deixa eu usar aqui, mas eu vou manter minha alimentação, o que vier é lucro. Pelo amor de Deus, né? Aí eu acho que você não tem a sabedoria para, sem dúvida, aproveitar o potencial desse medicamento, que de fato ele é bem eficaz se tratando Sim. da questão do emagrecimento e frear algumas situações de compulsão alimentar, né, Vanessa? Sim. Então, ficar atento a isso, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E a gente precisa entender, assim, você precisa entender que tem pessoas que parece que querem querer emagrecer. É, Então, assim, não quer de verdade, porque a pessoa que não quer abrir mão de nada e quer que o negócio faça um milagre, essa pessoa não quer de verdade. não quer mudar o Não, estilo de vida, não né? quer. Agora, quando o paciente pega uso do Monjaro, um acompanhamento com o médico, acompanhamento nutricional, aí a gente já entra com uma estratégia ali, por exemplo, do jejum intermitente, que é uma estratégia que eu amo colocar para um paciente de Monjaro, porque ele vai ter uma facilidade maior de se adaptar ao jejum. O jejum, ele é uma coisa, quando a gente faz planejado, que a gente vai aumentando o tempo de jejum aos poucos, planejadinho, é fácil de fazer. Com o Monjaro fica 3 vezes mais fácil. Muito mais. Então, aí você entra para um estilo de vida que você vai ficar tranquilo, porque reganho de peso você já não vai ter mais. Você faz todo o seu desmame do Monjaro sem medo, aí você vai lá, vai mantendo seu jejum intermitente, aí a gente vai regulando, poxa, emagreci demais, vamos colocar o jejumzinho aqui, sei lá, 2, 3 vezes na semana, não precisa ser todo dia. Eu gosto muito de fazer o jejum durante toda a semana. Final de semana é o momento que eu tenho com a minha família, tomo meu café da manhã todo mundo junto. Então ali eu não faço esse jejum. Então vale a pena a gente começar a entender assim, o que que eu quero? Eu quero aquele freio de cavalo na minha boca para eu não comer e emagrecer? Ou eu quero ter o meu conforto de mudar meu estilo de vida, de depois nunca mais ter reganho de peso, de silenciar geneticamente muita coisa, porque a partir do momento que você faz um tempo ali de jejum intermitente, que você faz um tempo ali de dieta direitinho, você começa a silenciar geneticamente, né? Alguns fatores ali que te dão predisposição para obesidade. Então, a gente aproveita a medicação para mudar uma vida inteira. É só o primeiro passo, essa medicação. Exatamente. Muito bom, Vanessa, essas considerações. Então, falamos aqui o que não deve comer, né? Vamos falar agora do que realmente você tem que comer e qual é a principal estratégia associada com a alimentação que nós orientamos nosso paciente, como a Vanessa mesmo disse aqui, para ele ter autonomia
para não autonomia, quando eu falo assim, elas não ter necessidade de usar por muito tempo esses medicamentos e ela ser pura, exclusivamente reféns dos seus hábitos. Então, vamos falar aqui dos alimentos que a pessoa deve comer, Vanessa. Então, vamos falar aqui. Obviamente, você falou das frutas, né? Com certeza as proteínas magras, né? De Isso. fácil digestão, peixe, frango, Peixe, né? isso aí. Exatamente, carnes brancas, a carne suína também entra nesse processo, são proteínas de fácil digestão, as proteínas magras, né? Então não adianta Exato. você comer uma picanha com gordura, né? Pode piorar, né? Ovo, uma coisa realmente de fácil digestão, claro que algumas pessoas têm sensibilidade, é, o próprio, alguns tipos de grãos, o arroz, né? Pequenas porções, batata doce, alguns tubérculos, e assim, eu não sou aquele médico que eu falo assim, ah, você não pode comer grão, você não pode comer batata doce. Eu não faço um terrorismo alimentar. Eu sou muito adepto Uhum. da pessoa diminuir 100% ou excluir 100% os carboidratos refinados, né? A Exato. farinha branca. Agora, não é uma dieta zero carbo, né? A pessoa entende Não. que muitas vezes a low carb é zerar o carboidrato em vez de frango e salada. Mas não, você entra frutas, tubérculos, entra algumas leguminosas, entra alguns grãos, porque aí você flexibiliza, não flexibiliza, mas você aumenta o leque e o processo seja muito mais prazeroso. E é claro que você aumenta o leque de alimentos, maior o seu aporte nutricional de vitaminas, minerais, oligoelementos de maneira geral. Exatamente. Eu gosto muito de ter, assim, na dieta de quem faz um monjaro, eu gosto muito de ter uma porçãozinha de proteína ali em cada refeição. E Uhum. aí a gente tem as proteínas veganas, que hoje em dia, antigamente era muito difícil você achar uma proteína vegana gostosa. Hoje em dia a gente tem uma série de marcas aí que está investindo em sabor. Então vale a pena, é uma proteína que tem uma digestão mais fácil. A gente tem até as proteínas isoladas também do soro do leite, dá para, dependendo do paciente, dá para encaixar. E aí a gente pode assim, poxa, eu vou comer, ter meu café da manhã, eu não tô afim de comer um ovinho. Vai lá, bota uma frutinha com um pouquinho dessa proteína vegana, um colágeno, faz o suquinho do colágeno também, que vale a pena, os peptídeos em geral, né? E, e é sempre assim, eu gosto muito de tirar esses alimentos mais fermentados. Você falou um pouquinho aí da batata doce. Dependendo do paciente, ela pode realmente dar um beriberi ali, porque é mais fermentado. Sim, Então, assim, sim. tem outros, eu gosto mais da banana da terra, eu prefiro, né, uma banana prata ali, banana Vaipinho. nanica, para quem Uhum. acaba prendendo um pouquinho o intestino, quando a gente coloca a banana nanica na rotina, é uma banana que também ajuda a dar uma melhora ali no trato gastrointestinal ali. Então, assim, são alimentos que eles acabam tendo uma digestibilidade melhor, as frutas, as sementes. Eu gosto muito de ter sementes na alimentação desse paciente, porque elas são ricas em zinco, em selênio, em alguns nutrientes que as pessoas acabam deixando de lado na hora que está usando o monjaro, né? As pessoas, como o senhor falou, gostam muito de salada e frango, salada e frango. Não é legal porque a gente acaba restringindo. Cada cor de alimento ele vem com uma gama de fitoterápicos, de vitaminas, né? Naquela dando cor ao alimento. São eles que dão cor ao alimento. Então é importante ter essa diversidade. As sopinhas, um caldinho no final do dia, um caldinho de baroa, né? Vale muito a pena a gente ter. Eu gosto muito de receitar o caldinho de baroa com um franguinho desfiado ali. Perfeito. Fica delicioso e é uma comidinha que você vai comer e não vai dormir com a barriga cheia, pesada, vai digerir rapidinho. Top, top, top. Muito bom, Vanessa. Você me lembrou de uma coisa que você falou, né? Eu amo mandioquinha. A minha mãe recentemente fez para mim um soufflé, mas Ah, tem queijo de espinafre, frango desfiado e mandioquinha. Ficou nossa, sensacional. E sensacional. colocou um queijo vegano por cima. E aí, ou Uhum. seja, é um alimento que me deu um extremo prazer, extrema saciedade, e que para mim parecia que eu estava comendo o alimento, e de fato era. Eu sei que meu corpo ia, sem dúvida nenhuma, aproveitar muito bem os nutrientes ali. Então, Vanessa, nós Isso. falamos aqui, né?
do que não pode, o que pode, e vamos introduzir aqui alguns pontos, alguns hábitos que são cruciais. Pode parecer óbvio, mas a gente tem que falar. Primeiro, número um, se você está usando essas canetas, independente se você usa ou não, mas isso aqui serve para todo mundo, mas especialmente para quem usa essas canetas, comer pequenas porções, certo? Segundo, mastigar. As pessoas hoje não mastigam. A maior causa de desbiose é por causa de mastigação. E quando eu falo de mastigação, infelizmente nós estamos na correria, mal dá tempo da gente contemplar a alimentação, tá comendo assistindo televisão. Eu tenho um péssimo hábito e eu faço aqui uma meia-culpa de tá comendo e assistindo alguma coisa, tá comendo e mexendo nas redes sociais, e aí a gente mal mastiga, né? Isso Exato. a longo prazo vai gerar desbiose e principalmente para quem usa essas canetas, a gente já sabe, vai ficar com uma má Uhum. digestão, diminuir o esvaziamento gástrico e tudo que a gente falou aqui. Então, é crucial você comer devagar, é crucial você mastigar, comer pequenas porções e, sem dúvida nenhuma, hidratar. Claro, fazer uma hidratação um pouco longe aqui das suas refeições. Um dos erros crassos das pessoas é comer e beber junto, né? Eu já cansei de ver isso, mas esquece, vai piorar a sua digestão. Vai Uhum. piorar a sua digestão. Então, dá um intervalo aí de 50 minutos para entre a sua refeição e se hidratar. Quando eu falo de hidratar, é tomar água, que é o principal nutriente do nosso corpo. Não é ficar tomando suco, não é ficar tomando alimentos industrializados. E aí, Vanessa, chás que eu gosto de indicar para os meus pacientes, que isso também é uma dica muito boa, chá de hortelã, chá de erva doce, chás de gengibre, chás Gengibre. digestivos, que vão auxiliar demais durante esse processo, que entra nessa janela aí, né, Vanessa, de Exato. hidratação. Pode ser um chá Uhum. gelado, pode ser um chá um pouco mais quente. Nesse período de calor, um chá gelado cai bem, um chá de gengibre, Ah, de hortelã, um chá de erva doce, chás que vão auxiliar nessa digestão para que realmente você não tenha essa sensação de desconforto, estufamento, empachamento que provoca, tá? exato. E Eu aí, gosto Vanessa, muito não só do isso. chazinho. Ah, Hã? pode falar. E aí, um outro aspecto é o jejum, né? Como você disse aqui, você deu esse spoiler, o jejum ele é uma ferramenta poderosa aliado junto com os uso das canetas. Além de potencializar a ação do medicamento no emagrecimento, te faz você ter uma autonomia a longo prazo para você desmamar esses remédios e você continuar estando magra, tendo um resultado muito mais duradouro. E óbvio, se o jejum você faz uma janela longa de 14, 16 horas de jejum, é óbvio que você vai ter menos esses desconfortos gástricos. Sim, Mas não é só o jejum, mas a sua janela de alimentação tem que estar condizente com tudo que a gente falou aqui. Sem zero álcool, zero gordura pesada, zero açúcar, comer comida de verdade. Frutas, hortaliças, proteínas magras, caldos, tudo que a gente falou aqui. Jejuar por jejuar, fazendo uso do monjaro e se alimentar numa janela de alimentação com esses alimentos, você está jogando dinheiro fora e perdendo a oportunidade de usar dois mecanismos poderosos no seu processo de emagrecimento. E não só isso, tratamento de doenças específicas. Tem pessoas que estão uhum, usando para diminuir a esteatose hepática, pessoas para controlar a glicemia e, obviamente, todas as consequências da resistência insulínica. exatamente. A gente precisa ter puxar sempre o paciente para essa realidade, né? Porque se a gente coloca o paciente chega assim, meio desnorteado, ai, mas eu só como um chocolatinho depois do almoço, aí depois reclama que aquilo vai demorando para digerir, que vai ficar com aquela ânsia, aquele cansaço. Nossa, tá me dando muito cansaço, muito normal. Aí, se você faz lá um jejuzinho intermitente, uma janela bem programada, tudo isso vai te levar a ter o melhor do remédio. É uma medicação altamente tecnológica, gente. Não é uma medicação que foi feita de qualquer forma, é tecnológica. É uma medicação que ela veio com poucos colaterais. Quem busca o colateral é a gente com um estilo de vida mal feito, né? E aí, aproveitemos aí
para inserir o jejum intermitente. 16 horas para cima é o que eu mais gosto, né? Que a gente Exato. já faz autofagia, já começa a dar um reset aí, legal. Muito legal. Então, Vanessa, 3 pontos aqui que tem que estar na mente da pessoa e eu quero que vocês anotem aqui, são ensinamentos, tá? Ponto número 1, o monjaro, ele não vai corrigir sua alimentação ruim, tá? Ponto número 1, então, monjaro, todo mundo anotando, ou você, a live vai ficar salva, você assiste depois aqui. Então, ponto número 1, recomendação, ensinamento. O monjaro não corrige a sua alimentação. Ponto número 2. Na verdade, ele expõe ainda mais quando a pessoa não se alimenta bem, tá? Então, se você se alimenta mal, ele é o dedo duro, como a Vanessa disse aqui, né? Ele vai expor a pessoa que realmente ela está se alimentando totalmente errada. Mais uma vez, não é a dose, a grande maioria das vezes é a sua alimentação. E o terceiro grande ensinamento é o seguinte: o objetivo do medicamento é aumentar a saciedade, melhorar o comportamento alimentar, a compulsão e a resistência insulínica. Não é para você ficar usando ele como uma muleta eterna para isso aqui. É para um determinado tipo de resultado e você, através dos seus hábitos, através do jejum, atividade física, você ter essa autonomia para não depender de usar esse medicamento. Então, grave esses 3 ensinamentos que, se você tiver isso aqui em mente, é libertador, tá? Exato. E Vamos aí, ver se tem alguma doutor? dúvida aqui, Vanessa, Tem né? algumas dúvidas aqui, ó. Vai lá, quais são as dúvidas para a gente encerrar hoje? E tá, lembrando, tá, que eu tenho como a gente falou muito de jejum, do que alimentar, o que quebrar o jejum, eu tenho um e-book que são 60 receitas para quebrar o jejum, e óbvio que segue esse padrão de alimentos que são saudáveis, e óbvio, se você está usando essas canetas emagrecedoras, esse e-book vai te auxiliar porque te ensina a fazer jejum, mostra o tipo de jejum e principalmente o que comer na janela de alimentação. E eu sigo muito a linha da estratégia nutricional que eu gosto é de low carb e da dieta cetogênica, mas principalmente a low carb. Então, se você quer realmente conhecer um pouco mais, digita aqui receitas, tá? Que você vai receber um link de acesso para esse e-book, tá bom? Todo mundo digitando receita e esse e-book realmente é fantástico. Várias pessoas, vários pacientes me pedem porque são receitas gostosas, receitas boas, receitas prazerosas que vão realmente te auxiliar nesse processo. Legal? Isso Todo aí. mundo digitando receitas. Alguma dúvida aqui, Vanessa, ficou para trás? Tem uma pessoa perguntando sobre o Iopro, aqueles, né, iogurtinhos proteicos, se são uma boa opção. Eu, particularmente, não acho legal, porque é um ultraprocessado. É um todinho que eles colocaram proteína ali para deixar ele com uma cara hiperproteica. Pela lei, gente, a partir de 10 gramas de proteína por porção, o produto já é considerado hiperproteico. Só que a proteína, para ser absorvida, ela precisa de um ambiente legal. Aí, quando você pega um Iopro, por exemplo, ele tem ali muito açúcar, muito carboidrato, corantes, Adoçante artificial. adoçante artificial. Isso tudo vai fazer você absorver menos proteína. Então, ele já não tem tanta proteína e ainda você vai lá e dificulta essa absorção. O E ideal, leva o pozinho na sua chequeira, deu a hora, só jogar água, não tem nada mais prático do que isso. Só jogar água. e aí, óbvio, você tem que fazer uma boa um bom whey, né? Obviamente, né? É isso aí. Que segue Perfeito. a mesma linha, né? Olhar o que, que tem na lista de ingredientes. Tem um monte de corante artificial, adoçantes artificiais, tá com aquele gostinho demais. A gente fala muito do gostinho de chiclete aí. Pode saber, tem adoçante demais ali, tem acidulantes, tem uma série de realçadores de sabor ali que não são legais. E aí você perde dinheiro, que você está comprando, tem 24 gramas de proteína na minha dose, mas você vai absorver bem menos porque você tem esse monte de problemas aí que vem junto com esse whey. Então, olha essa tabela, é bem limpinha, adoçantes naturais, corantes naturais, vale mais a pena.
Legal. E para a gente finalizar aqui, a última pergunta, tem alguma explicação por que passa menos mal com Mounjaro do que o Ozempic? Sim. O Ozempic, que é a semaglutida, né? Ela tem uma ação muito maior no GLP-1, essa questão da diminuir o esvaziamento gástrico. Aliás, o único mecanismo da semaglutida é diminuir o esvaziamento gástrico, tá? Através da GLP-1. Já o Mounjaro, além dessa ação do GLP-1, ela tem uma ação no GIP, tá? Então, tem menos ação no GLP-1 e também tem ação na questão do GIP, que vai melhorar ali a questão do processo de resistência insulínica. Então, por isso que existe essa explicação, porque a ação do GLP-1 no Mounjaro é um pouco menor do que realmente o Ozempic, e por isso você passa menos mal nessa questão. Mas, independente disso, se você está usando o Ozempic ou o Mounjaro, tem que seguir uma alimentação coerente do que tudo que a gente falou aqui durante a nossa live. Legal? Vanessa, obrigado pela sua atenção, tá? Mais uma vez, tenho certeza que as pessoas gostaram, tá? E obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos seus ensinamentos. Sempre muito bom a gente fazer essas lives. E é claro que a gente vai dar sequência no ano que vem, nas nossas lives, esses temas que são de suma importância para aquelas pessoas que têm algumas dúvidas das canetas emagrecedoras, mas também manter hábitos de vida saudável, tá bom? Um beijo, Vanessa. Beijão Fique com pra Deus. você, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.